Quase que nasci em Atafona. A bolsa da minha mãe estourou em Atafona, numa Semana Santa, num dia de caranguejada, de cervejada, onde meu pai foi correndo para Campos para que eu pudesse, né, nascer lá na Beneficência Portuguesa. Minha infância toda, apesar de filha de sanjoanense, meu pai era campista. Então, eu morava em Campos e eu não esperava chegar o final do ano para eu vir para Atafona para eu poder passar as minhas férias aqui. A gente teve uma infância muito legal, da família toda, os primos irmãos, muita brincadeira, era queimado, era brincadeira de boneca, era de pique-esconde, tudo que uma criança faz, né, eu também gostava de fazer. Só que eu tinha um problema, era um bocadinho tímida, muito tímida, e eu lembro que quando eu estava na primeira série, eu chegava até a ser meio gaga, de tamanha timidez. Depois, crescendo, fiz, por aconselhamento da minha mãe, o curso de formação de professores e o curso científico. Então, eu fazia liceu de dia e fazia o normal à noite no Saldanha. Terminei o ensino médio aos 16 anos, fiz vestibular para Ciências Contábeis, na época só fiz um vestibular para Cândido Mendes, entrei muito bem colocada, não quis fazer para outro lugar, até para não sair de casa, ficar longe da minha mãe, da minha família, e terminei com 19 anos. Já aos 18 eu vim trabalhar aqui em São João da Barra, eu fazia estágio na Receita Federal na parte da manhã, trabalhava aqui a parte da tarde. Era João Francisco, prefeito, à época, junto com meu tio, Durval Machado, que foi vice-prefeito, e fazia faculdade também à noite, sempre trabalhando muito, correndo atrás das coisas. E eu acho que o importante é isso, é a gente poder estar crescendo enquanto pessoa. Muito dos valores que eu tenho hoje, eu agradeço principalmente a minha mãe, foi quem me criou e criou todos nós, valorizando aí caráter, decência, o cumprimento de palavra, o amor ao próximo, né? E para mim foi um grande exemplo. E eu sei que também deixou uma legião de amigos aqui, né? Que todo mundo tem uma lembrança muito boa de manhinha, né? Eu tenho certeza que a saudade é grande, mas ela está num bom lugar. Então, minha vida basicamente foi igual a de todo mundo. Sempre gostei muito de brincar, de sair, de passear, né? Brincar com os amigos e ralar, né? Trabalhar, estudar e correr atrás dos objetivos que a gente tem. Por eu gostar de política, participar sempre dos comícios, reuniões políticas, quando São Francisco pertencia a São João da Barra ainda, eu nunca pleiteei ser candidata a nada, até porque já tinha na família um tio que era vereador e eu não entraria para poder dividir dentro da família. E quando São Francisco emancipou de São João da Barra, aí surgiu a oportunidade que eu queria, que era sair candidata a vereadora no município que eu adotei, apesar de não ter sido nascida aqui, apesar de não ter sido criada aqui até um tempo, mas eu tinha adotado como a minha terra. E naquela ocasião, eu, sem condição financeira de bancar a campanha para vereador, disputava aí também com muita gente, era uma dificuldade danada. Eu já estava afastada da Secretaria de Educação há 4 anos, mas eu sempre fui muito de ter meta, de ter objetivo. E eu sempre acreditei muito nas coisas que eu me propus a fazer durante a minha vida. Então eu falei que eu queria ser candidata. Nessa eu trabalhei e fui a segunda mais votada do município. Na ocasião eu só perdi para um candidato à reeleição que estava presidindo a Câmara à época, que era o Batista Eletricista.
Lembro que não tinha muita essa coisa de tecnologia e eu tinha uma cadernetinha preta, o pessoal mexia, porque eu anotava na cadernetinha preta o nome das pessoas que eu acreditava que iria votar em mim. E fazia a minha matemática, as que eu tinha certeza que votaria, porque eu vejo muito no olhar de cada um. Eu colocava um mais, o que eu não tinha certeza eu botava um mais ou menos. E naquela época eu calculei ter 650 votos e eu tive 677 votos, quer dizer, quase o que eu calculei, e fui a segunda mais votada e a única mulher eleita naquela ocasião para vereadora. E 2 anos depois eu passei a ser a presidente da Câmara de São João da Barra e tive a honra de ser a primeira presidente de Câmara mulher aqui na região, como também vinha a ser posteriormente a primeira prefeita da região. Na realidade, nada vem por acaso. Eu acredito muito que é da gente, Deus quer e a gente tem que fazer a nossa parte. Eu sempre fui muito de lutar pelas coisas que eu quero. Eu sempre fui de trabalhar desde nova, porque eu queria ter minha independência, meu dinheiro, então eu buscava dar aula particular, eu fazia bijuteria, eu vendia roupa, eu dava estágio de manhã, trabalhava aqui na prefeitura à tarde, fazia faculdade à noite, então minha vida nada foi fácil. Eu ganhei para vereadora por luta e trabalho. Trabalho que mesmo eu fora do governo foi reconhecido. Agora, há uma diferença muito grande entre você ser candidata a vereadora e você ser candidata a prefeita, né? Você tem que ter grupo. Então, para vereadora eu tinha os votos do povo, era aquela coisa limitada. Para prefeita, eu já precisaria de uma estrutura maior. E todos sabem, né, quem está aqui em São da Barra, a dificuldade que a gente tinha. Enquanto o candidato, que na ocasião eu concorria com ele, que era o prefeito candidato à reeleição, entrava nos comícios, com shows, eu não tinha sequer um palco para poder fazer meus comícios. Então, eu só andava. Então, eu perdi aquela eleição por 1.500 votos, menos de 5% de diferença. Depois, no dia seguinte, quando me perguntaram aquela coisa, Carla, vai fazer o quê? Eu digo, vou, na próxima eu vou ser prefeito, e vou ser prefeito com o PMDB, dentro do PMDB. E assim foi. Eu me elegi, uma diferença pequena, né, pro empresário Ari Peçanha, hoje companheiro nosso, parceiro aí, político, e começamos a trabalhar, fazer o que a gente tem que fazer, né? O povo votou, confiou e a gente tem que retribuir. No início muito até complicado, porque as pessoas que me acompanhavam, elas estavam alijadas do poder há muito tempo. Então nós tínhamos muito pouca experiência, então erramos muito no início. Mas graças a Deus conseguimos recuperar e na eleição nós ganhamos, né, por uma diferença, eu já candidata à reeleição de mais de quase 6 mil votos. Continuamos a trabalhar e escolhemos aí, tinham companheiros bons para disputar a eleição, mas sempre tive minha postura firme diante daquilo que eu acho. E o Neco, né, que foi eleito prefeito, foi vereador comigo, me acompanhou muitos anos, sempre me mostrou lealdade e principalmente a vontade de servir as pessoas, a honestidade, a sensibilidade. E devido a isso, foi escolhido o meu candidato, né, e disputou através de uma pesquisa, né, a preferência da população na candidatura com mais 2 companheiros, que foi o Aloysio e o Alexandre, tendo saído vitorioso. Daí nós unimos força, o grupo a gente vai aumentando, né, as pessoas. Eu sinceramente, hoje a gente vê muitas pessoas que foram adversários lá atrás, o quanto contribuem hoje com a administração, o quanto contribuem com o governo, o quanto torcem pelo governo. Eu acho que a política é isso, é a arte de agregar.
Então eu digo que eu sou conservadora, uma das minhas características é ser conservadora. Tem uns que falam que eu sou brava, mas de repente mistura um pouquinho a questão da brava com a questão da sincera e exigente, né? Mas sou amorosa, porque muitas das vezes eu falo aquilo na hora, zango, me aborreço, mas daqui a pouco tá tudo bem e a pessoa é amiga e a gente está junto. Porque na realidade eu sei que ninguém é de todo perfeito, nem é de todo falho. E a gente tem que buscar aí sempre tá levando em consideração também as qualidades que na maioria das vezes superam os defeitos. E agora Neco aí e Alexandre Vice, 7 vereadores, né, da nossa coligação, e eu tenho certeza que vai caminhar melhor e tenho a plena confiança de que eles farão um governo ainda muito melhor do que o meu. Foi fácil não, né? Você ter oposição na Câmara, aqueles denuncismos vazios, né? Eu tenho cerca de 3 anos que começou essa moda aí, eu ia parar em capa do jornal diário, sendo lá todo o tempo falado no radiário, dessas denúncias que infundadas. Eu digo que tudo é uma questão de tempo e a verdade sobrepõe as maldades, as mentiras, as calúnias, as injúrias. Então, na realidade, vários processos entraram contra mim durante esses 3 anos. CPI do Barro, CPI do Saibro, é um exemplo. A justiça aqui determinou a anulação da CPI porque não seguiu os trâmites e também fez uma pesquisa de mercado e viu que o valor que a prefeitura havia contratado é o preço praticado. Tive a notícia agora de que o Tribunal de Contas do Estado, que foi provocado através do relatório da CPI para acontecer uma extraordinária no município, foi dado o parecer dos auditores, 2 auditores que tiveram aqui para análise de papelada e para averiguação in loco, deram como se nada errado, nada ilegal tenha ocorrido, opinando pelo arquivamento. Notícias veiculadas de lixo, fiz audiência pública e provei que o lixo mais caro não é o de São João da Barra. Contas bloqueadas em função da parceria com o terceiro setor, e minhas contas já foram desbloqueadas. Ganhei ações na justiça, outras ações na justiça, enfim, nada se comprova. Nada se comprovou de errado e durante esses 3 anos foi uma campanha sórdida para queimar a minha imagem, até porque minha imagem é uma imagem que dava inveja a alguns governantes, até vizinhos. Aquele problema que me levou à prisão na última semana, né, uma prisão arbitrária, uma prisão ilegal, e é uma coisa que me deixou muito triste. Deixou triste porque minha vida pública toda, eu sempre falo com meus companheiros de trabalho, eu trabalho a direito, porque eu não vou responder por aquilo que eu não fizer. E eu fui presa por coisa que eu não fiz. Se eu tivesse praticado o crime, tudo bem, mas ali não houve crime, houve uma manipulação de informação de acordo com a vontade aí do delegado-chefe da Polícia Federal, Dr. Paulo Cassiano, a quem eu representei junto ao Ministério da Justiça. Eu fui até o ministro, está lá com a representação, tenho certeza que vai responder, como também eu tenho todas as provas dentro da própria gravação de que nada daquilo que foi apontado contra mim era de fato o que queria dizer, mas que teve uma interpretação errada, tendenciosa, feita por parte do delegado. Tive uma prisão que foi negada pelo Tribunal Regional Eleitoral, que é quem define essa questão,
E de 11 a 1h30 da tarde, 2h30, foi aberto outro inquérito pela Polícia Federal para me prender em flagrante, né, por crime de quadrilha. Quer dizer, como não me conseguiu me prender de uma forma, me prendeu de outra, totalmente ridículo. Uma quadrilha que no mínimo tem que ser de 4, foram 2 presos, etc. Tal, que a história toda sabe. E na realidade eu estou terminando meu mandato. Agora o que eu quero passar com isso é que com tudo isso que aconteceu, a população confia em mim, confia, sabe quem eu sou. E deu essa vitória esmagadora, Neco. Não aumentou nem diminuiu o número de votos, porque o que o Neco teve, o Alexandre, é exatamente o que a pesquisa Ibope, pesquisa GPP, que são pesquisas reconhecidas, estavam dando anteriormente, né? E só que com esse episódio, o povo na revolta, na dor e em solidariedade a mim e o Alexandre, foram para as ruas nos últimos comícios, mostrando realmente que queriam a continuidade do governo, como sempre era demonstrado nas pesquisas realizadas. Eu realmente me sinto uma pessoa vitoriosa. Vitoriosa por N motivos, não só os motivos políticos, mas os motivos familiares. Tenho um filho maravilhoso, tenho um companheiro também que adoro, tenho amigos, uma legião de amigos também que são bons demais. Agora, no campo político, eu digo que a vitória é toda dividida. Eu falei que eu só tenho um voto. Em Campos, por exemplo, eu não voto, mas eu sei que a gente tem também amigos que ultrapassam São João da Barra. Fred tem seu valor, um valor imenso, trabalhou muito, fez muitas reuniões, mas a gente pôde ajudar aí, né, com o nosso prestígio, também com a nossa amizade. E meu irmão foi o 4º mais votado a vereador em Campos, né? Os adversários de lá falavam fenômeno, que fenômeno é esse? Fred teve voto em 82% das sessões de Campos, né? E apesar dos adversários lá terem batido muito nos comícios, que era forasteiro, pelo fato de eu viver aqui em São João da Barra e querer dizer que Fred também era daqui, o que ele sempre colocou que seria motivo de muito orgulho para ele. Então, Campos, tivemos essa vitória. São João da Barra, 7 vereadores, não foi a primeira vez. Na campanha de 2008, se for analisar direitinho, nós fizemos 7 vereadores também. Porque um vereador nos traiu no final, que foi o vereador Camarão. E ele estava no PPS. E dentro do PPS eram candidatos que nos apoiavam. Então ele se elegeu com a legenda, com os votos dos nossos candidatos. Então, na realidade, nós fizemos 7 vereadores praticamente da vez passada também. Uma outra vitória é tirar aqueles que não prestam da Câmara. Tá, o povo está cansado disso e deu aí o retorno, né? Porque vereador está ali para servir. O vereador ali está para representar a comunidade, não para poder querer fazer teatro, dar soco na cara de outros, entendeu? Fazer o povo de São João da Barra se envergonhar. Então, eu acho que foi ótimo, foram várias vitórias. É lógico que vai ter dificuldade, né, gente? Mas eu acho que todas as dificuldades vão ser rompidas. Início é difícil, eu lembro do meu início. Tem a questão de royalties aí, que não está definida ainda, né? Inclusive, embates ainda teremos, né? Mas eu boto muita fé, porque Neco gosta do povo, gosta de servir, é povo, é sanjoanense, entendeu? E é direito, e vai contar com uma equipe de trabalho aí, também boa, com experiência, se Deus quiser, para poder dar de si o melhor
né, para cumprir aí a sua missão. Janeiro e fevereiro, descansar, férias. Depois nós vamos estar aí pensando, pedindo aí que Deus nos dê sabedoria, nos unindo aí, juntando com os amigos, né, que uma andorinha só não faz verão, né, para ver o que a gente vai fazer no campo político. Trabalhar, eu vou continuar a trabalhar, seja no campo privado, na área privada, na área pública. Eu vou trabalhar. Eu disse ao governador recentemente, quando nós estivemos no Rio, que nos convidou aí para poder trabalhar no Estado, que eu digo que eu aceito proposta a partir de março. Em janeiro e fevereiro eu estou fechada para balanço. Fazer um balanço da minha vida, arrumar minhas coisas, arrumar minha casa, sabe? Ver meu lado pessoal, que no dia a dia da gente, ainda mais em ano eleitoral, fica complicado da gente ver. Agora trabalhar e correr atrás. Se eu não estiver diretamente ligada à política, eu vou estar de forma indireta, porque eu gosto de política. Faço política porque eu tenho paixão, eu me arrepio em comício, meu metabolismo fica diferente numa caminhada. Então é uma coisa que eu gosto. Eu optei por isso. É uma escolha, quando você escolhe. Estava até conversando com o médico esses dias. Eu digo, gente, você adora esse negócio, hein? De pegar a gente quebrada, levar para a sala de cirurgia, fazer cirurgia. Eu falei, Deus me livre. Ele, mas é minha vida. Eu disse, também é minha vida política. Para você que é eleitor do SJB Online, meus parabéns, porque você sempre está informado. E aproveitar a oportunidade para poder desejar um Feliz Natal, um ano novo, um 2013 repleto de saúde, de paz, de amor, que os sonhos se realizem e que sejamos todos muito felizes.